Olá, irmãos, boa noite, graça e paz. Que bom poder nos encontrarmos novamente através desse meio tecnológico. Já tem irmãos e irmãs chegando por aí: Eliana, Afonso, irmã Madalena, Marlene, irmã Raquel. Boa noite. Quem mais? Vai interagindo aí para que a gente vai identificando você. Irmã Kátia, presbítero Jonas, Marlene Vilela. Muito bom. Que bênção. De manhã eu sei que eu esqueci de cumprimentar, de lembrar de muita gente. Maurílio, boa noite, meu irmão. Vai interagindo, se identificando na página. É uma maneira de estabelecermos comunhão uns com os outros. Identifique-se, depois eu mando um abraço em nome da igreja e continuaremos orando por sua vida, pela vida da igreja, pela nossa missão. Tem uma ali, parece que é a Ivane, né, Ivane? Muito bem. Ok. Vamos orar, lermos o texto de hoje. Quero falar sobre portas trancadas. As portas continuam trancadas. Vamos falar com Deus. Ó Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos por tua graça. Nós te louvamos, Senhor, por esse dia, o domingo. Ó Deus, o domingo da esperança, da certeza, o domingo do recomeço, o domingo da continuidade na jornada, com a bênção do Senhor, com a alegria do Senhor ressurreto. Ó Deus, com a vida, com a paz, com o encorajamento, com o envio do Senhor. Ó Deus, nós te damos graças porque em meio às lutas o Senhor tem nos sustentado. O Senhor, ó Deus, tem sido misericordioso para conosco, para com a tua igreja, nos comissionando, Deus, ó Pai, levando-nos a socorrer um ao outro, a sermos solidários, ó Deus, a buscarmos como igreja, comunidade terapêutica, exercer, ó Deus, esse papel, ó Deus, não só de adoração, proclamação, mas de socorro, ó Deus, de atitudes redentivas, curativas, com o teu evangelho transformador, Senhor. Ó Pai, visita os nossos lares, ser com cada irmão, com cada irmã. Ó Deus, abençoa-nos nesta hora quando vamos ler uma vez mais a tua palavra, meditar nela. Ó Senhor, que haja crescimento em nós, edifica-nos como povo teu. Ó Deus, tira as dúvidas, Pai, esclarece aquilo que ainda não foi revelado a nós, Senhor, aquilo que o Senhor ainda quer produzir em nós. Faz isto, Senhor, e nós te daremos toda a honra e toda a glória. Oramos-te agradecidos no nome de Jesus, teu Filho amado, nosso Salvador, o Redentor, que vive e reina para sempre. Amém. Muito bom. Luiz Fernando, boa noite, meu irmão, bem-vindo. Ok. Eliana Afonso, obrigado, Senhor, por tudo.
por hoje. Muito bom. Isso aí, vai interagindo na página para que torne esse nosso encontro cada vez mais participativo, já que não podemos ainda nos reunir presencialmente. Vá dando seu abraço, vá interagindo uns com os outros. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia ou ligar, se você usa a versão eletrônica. Nós vamos ler no Evangelho de João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo o registro feito por João, capítulo de número 20. Nós vamos ler de 19 a 23. 19 a 23, no capítulo 20 de João. Quero agradecer, louvar a Deus por todos os irmãos que acompanharam, que estiveram junto conosco na celebração da ressurreição na Igreja Moriá. Foi uma bênção estar ali com o reverendo Davi Horta, com a Kate, sua esposa, e o grupo, os dois jovens que estiveram ali na técnica fazendo um trabalho excelente, né? Um áudio muito bom nas músicas. Não sei se os irmãos se chegou com a mesma qualidade, né? O vídeo das crianças depois, meus netos estavam aqui e gostaram muito do vídeo das crianças. Foi uma bênção, né? Tudo aquilo preparado previamente, só eu e o reverendo Davi que estávamos lá ao vivo. O restante tudo foi editado, gravado e encaixado ali na hora certa. Foi uma bênção, né? Excelente trabalho dos irmãos da Igreja Moriá. João 20, a partir do verso de número 19, que diz-nos assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas, veja bem, esse é o tema do nosso sermão, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, e se lhes retiverdes, serão retidos. Os discípulos de Jesus eram a igreja naquela ocasião, ou representavam a igreja de Cristo ali. Tanto é que Jesus, ressurreto, vai até eles, vai ao encontro deles. Então não fica dúvida, né, de que a coisa deveria continuar a partir deles. Interessante, o que me chamou a atenção nesta semana, estudando a ressurreição, estudando sobre a Páscoa, sobre o domingo de Páscoa, na ressurreição do Senhor, interessante que não é a primeira vez, nem a segunda vez, em que estamos num domingo de Páscoa de portas fechadas. Na instituição da Páscoa, você pode conferir aí no livro do Êxodo, capítulo 12, o versículo de número 22 nos diz, nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Lá na origem da instituição da Páscoa, a ordem era para celebrar em casa, celebrar a Páscoa em família, portas trancadas, até porque eles tinham que aspergir o sangue do cordeiro imolado, o sangue do cordeiro morto, nas ombreiras, na verga das portas, nas casas que comerem a carne daquele cordeiro, porque o anjo da destruição ia passar.
O anjo da destruição ia passar, então a proteção era estar dentro de casa, e a casa que tivesse a marca do sangue, a casa que tivesse ungida pelo sangue na sua porta. Interessante que o que caracteriza uma igreja fechada ou aberta, me referindo, ao que a gente costumeiramente chama de igreja, como normalmente a gente se refere, no nosso caso, a igreja Ebenezer, como a igreja sendo o endereço da Rua China 282, no Parque das Nações, Então é interessante a gente pensar isso, que o que caracteriza uma igreja fechada ou aberta não é a questão da construção civil, não é a questão do prédio de alvenaria, mas se essa igreja, ou a sua relação com a missão integral dada pelo Senhor. O que caracteriza a igreja de Cristo não é o prédio. A gente não precisa de prédio para ser igreja. A gente não precisa de prédio para adorar. A gente não precisa de prédio para cumprir a missão. É importante o prédio. Eu sinto falta demais de estar lá nessa hora. O reverendo Davi Horta falava essa manhã, brilhante, é muito difícil. É muito mais difícil estar aqui falando para uma câmera do que falar com o povo aqui, interagir com o povo, estar no meio do povo, junto com os irmãos, adorando, e realmente é. Para mim é muito difícil. O ano passado foi muito difícil. Aquele tempo, 210 dias sem podermos reunir. Nesse sentido, a igreja de Cristo precisa estar aberta, ou seja, muito bem azeitada, muito bem coordenada na sua missão, no cumprimento da sua missão. Boa noite, irmã Jussara, bem-vindo. Também meu querido presbítero Venâncio, que bom que vocês também já estão aí. Então, nesse sentido, a igreja de Cristo precisa estar aberta, ou seja, engajada com Cristo, com Jesus, na missão que ele recebeu do Pai, e que ele nos comissionou com a mesma missão, como a gente vai ver nos versos mais à frente. A igreja precisa estar aberta. A minha participação, a sua participação, a participação de todos nós, das nossas famílias, indo ao encontro, socorrendo, pelos meios que temos, cuidando, nos solidarizando, orando, socorrendo aqueles que estão especialmente emocionalmente abalados, que estão em luto, que estão em sofrimento. O texto nos informa que no domingo de Páscoa, com o Senhor já ressurreto, a sua igreja, ou seja, os seus discípulos, estavam de portas trancadas. E vale a pena ressaltar, estavam de portas trancadas não por uma ordem divina, como foi na instituição da Páscoa lá, registrada no livro do Êxodo, capítulo 12. Não por uma recomendação, determinação ou decreto municipal, estadual, como é o que acontece conosco hoje. Estamos fechados por um pedido, não é nem uma proibição, mas atendendo a um decreto municipal, sendo solidário aos que sofrem, passando uma mensagem para a nossa comunidade que somos solidários, que podemos socorrer, ajudar uns aos outros, sem necessariamente estarmos reunidos. Por que os discípulos estavam de portas trancadas? Por quê? E eu quero ser fiel ao texto. Os discípulos estavam de portas trancadas com medo. Veja, olha aí o início do relato, no verso de número 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas, onde estavam os discípulos,
com medo dos judeus. Eles estavam com medo das autoridades judaicas. A Bíblia nos ensina que o medo, positivamente, pode nos levar a buscar a Deus. Quando lemos 2 Crônicas, capítulo 20, versículo de número 3, nos diz que então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Muitas vezes há o perigo iminente, o risco iminente leva muitos a isso, nos leva a isso, e aconteceu dessa forma com o rei Josafá. Refugiou-se no Senhor, buscou ao Senhor para poder enfrentar os seus inimigos. Mas o medo negativamente também nos paralisa. O medo negativamente também nos atormenta e tem nos atormentado nesses dias difíceis, turbulentos, de más notícias. 1 João 4,18 fala sobre isso, do medo que atormenta, do medo que paralisa. Eu falei na semana passada, citando o pastor Max Lucado, quando diz que o medo visita a todos. Então, o medo não nos incapacita para servir, o medo não nos incapacita para adorar. Nós vimos de manhã e no relato da manhã que as mulheres tiveram medo, mas elas adoraram. Elas tiveram medo, mas elas foram ao túmulo. Elas tiveram medo, mas elas obedeceram ao Senhor para ir dizer aos discípulos, a elas mulheres que naquela época não serviam nem para testemunhar em tribunal, Deus confiou a elas. Jesus comissionou as mulheres, enviou discípulas, apóstolas, enviadas. Foram as primeiras. E elas foram com medo, mas a ordem, a fala de Jesus foi: não temas, e ide anunciar. Citei só parcialmente Max Lucado, né? Ele diz: o medo visita a todos. Porque ele não é falta de fé. Não é falta de fé. Por isso, né? Faça do seu medo um visitante e não um residente no seu coração. Ele aparece de vez em quando. É inevitável. Ele visita todos nós. Pastor, presbítero, irmão, irmã, diácono. Visita todos nós. E nesses dias tem visitado sim. Mas como diz Max Lucado, sigamos o seu conselho. Façamos do medo um visitante e não um residente. Porque Jesus está conosco, nos encorajando. O que Jesus fez e faz ainda hoje para curar o medo dos discípulos. O que é que ele fez naquela ocasião? E o que é que ele faz? O que é que ele promete ainda hoje? Vamos ler o texto? A parte final do verso 19, para sermos fiel ao texto. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, o quê? Paz seja convosco. O Senhor foi ao encontro deles. Como foi ao encontro de Paulo, trancado na prisão, com medo. Nós estudamos a semana passada, Atos 23:11, quando o texto diz, pondo-se, Lucas registrando em Atos, pondo-se ao lado dele, ao lado de Paulo, na prisão, disse, coragem, coragem. Podemos até estar de portas trancadas, podemos até estar com medo, mas se estivermos unidos, em nome do Senhor, Ele virá ao nosso encontro para nos encorajar,
para nos proteger e para tirar o medo que nos paralisa, para tirar o medo que nos atormenta. Então, a primeira razão, porque a igreja, porque os discípulos estavam de portas trancadas, era com medo. A segunda razão, por que a igreja está de portas trancadas? Por que os discípulos estavam de portas trancadas? Segunda razão, pela ausência de Jesus. Sem a presença e a companhia de Jesus, nada podemos fazer. João 15,5, o próprio Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Para os discípulos, Jesus estava morto. Para os discípulos, ele havia morrido e tudo estava acabado. Pedro diz: eu vou pescar. Os outros dizem também: nós vamos contigo. A outra dupla volta triste, cabisbaixo, para a sua aldeia em Emaús. E Jesus vai ao encontro deles. E ontem conversava isso com a Cida. Por que Jesus vai ao encontro daqueles dois? Por que daqueles dois? Eu tenho para mim que aqueles dois nos representam. Aqueles dois no caminho de Emaús representam a mim e a você, que nos decepcionamos, que sofremos, que sentimos a ausência do Senhor, que precisamos dele. Jesus foi ao encontro deles. Jesus veio ao nosso encontro. Jesus vem ao nosso encontro. Jesus quer ir ao seu encontro, se você está precisando dele. O verso de número 20 diz que quando Jesus se revela, o Cristo ressurreto, é exatamente nesse momento que ele lhes mostra as mãos e o lado, feridos, marcados. Veja o verso de número 20. E dizendo isso, após dizer: paz seja com vocês, as mulheres, lá em Mateus 28, ele diz: não temas. Aqui ele diz: paz seja convosco, 2 vezes. Após ele dizer isso, no verso de número 20, olha aí na sua Bíblia, diz o texto que ele lhes mostrou as mãos e o lado. As mãos e o lado. Jesus lhes mostra as cicatrizes da crucificação. Jesus mostra as suas mãos que foram cruelmente cravadas, o seu lado transpassado. Eles estavam tristes, mas a tristeza se converteu em alegria. Quando Jesus está presente, ele transforma, ele traz alegria em meio às tristezas e às lutas. Boa noite, irmã Marli, bem-vinda. E a alegria da ressurreição de Jesus é indestrutível, nada pode tirar. Se você quiser anotar, depois pode ler João 16, 22, que nos diz: agora vós tendes tristezas, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. É indestrutível a alegria da presença de Jesus. Por isso eles se alegraram. O final do verso 20: alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. A presença de Jesus traz alegria para os seus. A presença de Jesus traz alegria para os seus discípulos. A presença de Jesus traz alegria para aqueles que estão unidos a Ele e uns aos outros. O nosso Redentor vive. O nosso Redentor ressuscitou. O nosso Redentor está presente. Como disse e decorou bem as crianças, né? O departamento infantil essa semana, um dos versículos foi Mateus 28, 6. Ele não está aqui, o anjo, dizendo para as mulheres, assentado em cima daquela imensa pedra que bloqueava o sepulcro.
Ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito, como disse a vocês, como preveniu a vocês. Jesus não abandona os seus. Ele não desiste de nós. Foi como ele havia dito, cumpriu-se, aconteceu. Boa noite, Diego. Abraço na Cíntia, beijo na pequena Valentina. Cristo não nos abandona, Jesus não nos abandona, a cruz não conseguiu deter, o túmulo não conseguiu detê-lo. Deus o ressuscitou. A Trindade excelsa ressuscitou o Senhor para nossa ressurreição também. Ele é o primeiro, a primícia dos que dormem. Ele abriu o caminho. Mas eu quero ainda destacar uma outra razão por que a igreja estava de portas fechadas, portas trancadas. Primeiro, pelo medo. Segundo, pela ausência de Jesus. E terceiro, as portas estavam trancadas porque eles não estavam em paz. Eles estavam em guerra. O seu coração não estava tranquilo. Por isso eles estavam trancados, com medo. Faltava o Senhor, faltava paz no seu coração. A insegurança, a intranquilidade corrói as nossas mentes, inquietam nossos corações. Os discípulos estavam inquietos. Os dois que retornavam a Emaús, a gente sabe como eles estavam. Era tanto sofrimento que inicialmente eles nem reconheceram o Senhor. Os discípulos estavam sim amedrontados, estavam sim inseguros quanto à situação, quanto ao dia de amanhã, quanto aos próximos dias. O que aconteceria de agora em diante? Mataram o Senhor, crucificaram o Senhor, sepultaram nosso Senhor. É exatamente assim quando perdemos um ente querido. E agora, como vai ser? Como vai ser? Por isso, as primeiras palavras que eles ouviram de Jesus foram: paz seja convosco. Jesus lhes trouxe a paz. Shalom. Jesus deve ter dito em alto e bom som: paz com Deus. Paz com Deus. Não mais o distanciamento, não mais a inquietude, não mais a guerra. Paz com Deus. Como diz Romanos 5:1: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, junto com Deus, unidos ao Senhor, por meio de Jesus Cristo, unidos eternamente, unidos para sempre, unidos em qualquer circunstância, em qualquer situação. Mas além da paz com Deus, a paz de Deus. Veja Filipenses 4:7. Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quer seu coração guardado em dias de turbulência? Quer sua mente guardada? Quer seu entendimento, seus sentimentos direcionados pelo Senhor? Esteja em paz com Deus, por meio de Jesus. Nenhum outro meio pode fazer isso. Ora, o próprio Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho. Ele não disse que é um dos caminhos, ele disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não é um rito, não são celebrações, não são obrigações,
não é religião, não são as obras, é Jesus quem nos une a Deus. É Jesus quem traz a paz com Deus e a paz de Deus. Concluindo, irmãos, Jesus quer a sua igreja de portas abertas. Portas abertas. O prédio pode até estar fechado por algum instante. Um juiz essa semana, ou ontem, não sei, hoje, ontem, do Supremo Tribunal, assinou, né, decretou em caráter liminar, né, monocraticamente, isso ainda vai para julgamento no pleno, mas que as igrejas, né, podem estarem abertas com 25% da capacidade para realizar cultos, missas, enfim, suas celebrações, entendendo que é sim uma atividade essencial para aqueles que buscam. Mas nós não temos pressa para abrir o prédio. E vamos avaliar, e vamos orar. A igreja precisa estar de portas abertas, não somente o prédio, mas nós que somos igreja, corpo de Cristo, os remidos, redimidos pelo Senhor, para acolher os tristes, os sem esperança, os marcados por todo tipo de sofrimento nesses dias. Eu e você somos conclamados a isso, somos chamados por isso, por aquele que tem todo o poder, que promete estar conosco, promete ser conosco, que promete nos proteger, que nos encoraja por meio da sua palavra, das suas promessas, que promete nos tratar, promete nos curar, e há tantos outros. Eu quero encerrar com algumas aplicações práticas, com base no texto. Não trazer nada de novo, mas como uma recapitulação. Se Cristo comissionou a igreja, e Ele comissionou, se Ele envia a sua igreja como o Pai lhe enviou, e isso está no verso 21, veja aí, verso 21 de João 20. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Mas olha para que Ele trouxe paz. Para que assim como o Pai o enviou, Ele também nos enviasse. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. É a palavra de Jesus. Portanto, meu irmão, minha irmã, meu querido amigo, a missão da igreja é a continuidade da missão de Jesus. É proclamar libertação aos cativos, proclamar a libertação aos cegos, é ir ao encontro do que sofre, seja ele quem for, esteja onde estiver, qual a classe social, não importa a cor da sua pele, não importa a sua condição bancária, não importa a sua conta bancária, a sua condição social, não importa o que ele fez ou deixa de fazer, não importa se ele lhe magoou, se ele lhe decepcionou, se ele tem outro time, se ele torce por outro time, se ele tem um outro credo religioso, não importa. A missão da igreja é uma continuidade da missão de Jesus. E para isso, Ele capacitou a igreja. Ele nos capacitou. Ele lhe capacitou, ou quer lhe capacitar, com o Espírito Santo. A missão não é nossa, a missão é dele. Como disse o reverendo Davi de manhã, as glórias não eram para o jumentinho. É possível, né? Lembram? É possível que o jumentinho, entrando em Jerusalém, estivesse pensando que toda aquela aclamação era para ele. Mas não, era para Jesus. Era para Jesus. Era para o rei que estava montado nele. Veja o que Jesus diz no verso 22. E havendo dito isto, que nos enviava, né?
que enviava da mesma maneira que o Pai lhe enviou. Havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. É no poder do Espírito Santo que o Senhor nos envia. É no poder do Espírito Santo que o Senhor nos capacita. E esse ato, essa promessa de Jesus aqui, se concretizou alguns dias depois, como Lucas registra em Atos 2, de 1 a 4. Essa promessa, essa profecia, essa promessa de Jesus se concretizou logo com a descida definitiva do Espírito Santo para estar no seio da igreja, no meu e no seu coração, definitivamente. Então ele autoriza a igreja a levar a mensagem do perdão divino. Olha o verso de número 23. Confesso que quando eu era adolescente eu ficava pensando, quando eu li esse versículo, se de alguns perdoardes os pecados, eu posso perdoar pecado de alguém? Se de alguns perdoar pecado, são-lhes perdoados. Mas não somos nós, não é o jumentinho, é o Senhor. Então é uma autoridade declarativa. Nós recebemos essa autoridade declarativa do Senhor, porque só Deus pode perdoar pecados, e todos sabem disso. Quem testemunha isso em Marcos 2,7 não são os discípulos, são aqueles que estavam perseguindo Jesus, dizendo que ele não podia perdoar pecado, porque só Deus podia perdoar pecados. Marcos 2,7, depois veja lá. Agora, somente a igreja pode declarar ao que crê em Jesus que os seus pecados estão perdoados, com base na Escritura, no poder do Espírito Santo. Aquele que entende essa verdade, você, eu, podemos declarar que os seus pecados estão perdoados. Eu usei Marcos no início, quero usar Marcos no final. Veja Marcos 16:16. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Palavra do Senhor. Então, se alguém crê de coração e declara isso para mim, para você pode declarar para ele também: seus pecados estão perdoados. E eu quero finalizar exatamente com parte do verso de número 21, a palavra de Jesus, que muito me impacta. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Eu não posso ser desobediente ao mando de Jesus. Você não pode ser desobediente ao mando de Jesus, senão você nunca encontrará felicidade plena. Só encontramos felicidade plena tendo paz com Deus e a paz de Deus. Ótima Páscoa para você. Deus lhe abençoe. Que Deus tire o nosso medo. Que a presença de Jesus seja marcante, contínua na minha e na sua vida. E temos isso através das disciplinas espirituais: leitura da Bíblia, oração, jejum, comunhão com o Senhor e uns com os outros. A paz com Deus e a paz de Deus, enviados em nome do Senhor, da mesma maneira como o Pai o enviou, Jesus também nos envia. Deus lhe abençoe. Deus lhe dê uma ótima semana. Irmã Mara, boa noite, que bom ter você conosco. Abraço no querido Luiz. Quero mais uma vez agradecer ao diácono Diego. Diácono Diego foi instrumento de Deus para nós participarmos de toda a programação do Presbitério de Americana, Ele retransmitiu a da Filadélfia Quinta, as 7 palavras da cruz da IPA, da Igreja Central, na sexta tarde, de meio-dia em diante, e hoje pela manhã também a programação da Moriá, que eu estive lá em parceria com o reverendo Davi. Gisélia Castro,
Deus te abençoe, minha irmã, povo bom da Bahia. Um abraço em todos os queridos aí, viu? Que bom ter você com a gente. Muito bem, Deus muito abençoe, lhe dê uma ótima noite, um bom descanso, sono reparador, como sempre oro e peço ao Senhor, e o despertar de um novo dia amanhã, certos do cuidado do Senhor. Nós tivemos aniversariantes nesta semana, né? A irmã Cida Tonon e o querido presbítero Wellington Silva fizeram aniversário. Também o Pedro Lucas Ferrari Rodrigues e a Maitê, né? Querida, pequena, nossa gratidão a Deus pelos aniversariantes desta semana. E o querido casal, irmã Mara e Luiz, completaram mais um ano de vida conjugal. Nossa gratidão ao Senhor Deus por estas vidas e pelas famílias da Igreja Ebenezer e as famílias que compõem a querida família Ebenezer, né? Então quero lembrar os nossos motivos de oração, né? Eu já falei que a nossa igreja está em processo, iniciou o processo, né? Busca de profissional e de empresa para a obrigatória, né? É uma obrigatoriedade a vistoria dos bombeiros, e para que o bombeiro faça a vistoria e aprove as nossas instalações, nosso prédio, a gente precisa se adequar, né? Então estamos buscando, né, profissional para nos orientar, e nós temos o nosso projeto de incêndio aprovado pelo bombeiro e também o alvará de funcionamento, né, da nossa igreja, né? Então orem por isso, pelos recursos, né? Custará para a igreja um valor significativo todas essas providências. Já temos um primeiro orçamento, né? Ore também pelas missões e pelas áreas em que a igreja está envolvida em missões. Orem pela nossa missionária, pela Rosilene, lá no IBN, no Instituto Bíblico do Norte, em Garanhuns, Pernambuco. Ore por ela, ela tem interagido na nossa página, no Facebook. Ore pela vida dela, pelos seus estudos, pela sua preparação. E orem também pelo retorno aos cultos presenciais, né? Então, como falei, um ministro já autorizou, né? já assinou favorável ao retorno das igrejas em todo o Brasil, né? E as igrejas, os presbitérios, enfim, com muito critério, os conselhos vão buscar, né, a data, enfim, e a ocasião melhor de retornarem, né? O Diego está pedindo oração pela Cristina, tia da Cíntia Araújo. Ela está internada com Covid, né? Então vamos colocar a Cristina, tia da Cíntia, na nossa oração, o grupo de oração, os grupos de oração, ponham aí para que a gente esteja orando por ela e por todos os demais, né? Pelas famílias que estão cuidando dos seus, né? Por aqueles que estão entristecidos pela perda de entes queridos. Vamos continuar orando para que alcancemos um patamar, né, de estabilidade no contágio e possamos ir retornando à vacinação. Louvamos a Deus pela vacinação que avança, orávamos, né, para que Deus iluminasse as mentes. Hoje nós temos cada vez mais, graças a Deus, os cientistas, os institutos do nosso país, do nosso estado, estão trabalhando nisso, e nós louvamos a Deus. Muitos, né, dos nossos queridos de mais idade, já mais experientes, já foram vacinados com a primeira e com a segunda dose. Que avance e que tenhamos, né, uma imunização cada vez maior, para que a gente vá vencendo com a graça de Deus, que também age através dos elementos naturais, né? Deus também age, nos abençoa através dos médicos, da medicação, da ciência e da tecnologia, como por exemplo estamos aqui falando com irmãos de vários estados, de várias cidades, e nós aqui em Americana, cada um dos nossos lares, e podendo participar. Não é isso? Vamos orar
ao Senhor. Pai querido, Deus eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Deus, pelo dia, pelas muitas bênçãos, ó Deus, pela alegria deste dia, por celebrarmos a vitória, por celebrarmos a vida, por celebrarmos o Senhor ressurreto, que veio até nós, trazendo-nos paz, trazendo a sua presença, ó Deus, a certeza desse ato inconteste, que foi a ressurreição do Senhor. Ó Deus, invade, Senhor, cada coração, cada lar, cada família. Abençoa a igreja no avanço, Senhor, da proclamação do Evangelho, do socorro dos que sofrem, ó Deus. Sê, ó Deus, com os enfermos. Nessa hora colocamos a Cristina, tia da Cíntia, nas tuas mãos, e tantos outros que ainda estão em tratamento, em recuperação. Ó Deus, age, nós te pedimos, cura, nós te pedimos, Senhor, realiza a tua vontade nessas vidas, Senhor. Abençoa a nossa família, abençoa as missões, abençoa a tua igreja, Senhor. Muito obrigado por aqueles que têm com regularidade, com fidelidade, destinado, transferido seus dízimos, ofertado, Senhor, para que a igreja não interrompa os seus projetos, o avanço da proclamação do teu evangelho. Abençoa-nos, Deus, dá-nos uma noite de descanso, sono reparador e o despertar de um novo dia na certeza dos teus cuidados. Obrigado pelos aniversariantes desta semana, Senhor. A irmã Cida, o presbítero Wellington, ó Deus, o João Pedro, a Maitê, e aniversário de casamento da irmã Mara e do teu servo Luiz Barreto. Dá-nos, Senhor, a tua bênção. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus, teu Filho, nosso Salvador e Senhor. Amém. Que a graça eterna de Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito sejam sempre sobre nós, também sobre a nossa casa, alcançando os nossos queridos familiares, os nossos irmãos por toda a terra, hoje e eternamente. Amém. É Pedro Lucas, falei João Pedro. Pedro Lucas Ferrari, foi um dos aniversariantes. Otávio Miranda, Deus abençoe, Otávio. A todos, uma excelente semana, uma ótima noite. Deus nos abençoe. Amém.